Irmãos, com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido-vos para que abram as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 53. Podei tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o versículo 1 a seguir. Enquanto você procura, quero louvar a Deus pela vida do pastor Wagner, pela oportunidade, pelo convite. Já falamos aqui na sede outras vezes, mas esta noite é muito especial porque recebemos o convite de nosso pastor. Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado, pastor. Também muito feliz de estar acompanhado pelo meu pastor local, pastor Marcos. Deus em Cristo te abençoe. E mais especial ainda, a cereja do bolo, é poder ter aqui nessa noite pastor Adilson, pastor que eu posso chamar de pai. Eu chamo ele de pastor, porque no período que congregamos junto, na verdade ele foi mais do que um pai, um amigo, um irmão, e eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Adilson. Que Deus em Cristo te abençoe, bem como abençoe a irmã Neide e toda a sua família. Irmãos, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, é um texto conhecido, mas bastante propício para essa noite, para este dia em que se fala de amor, em que se comemora o dia dos namorados. Nós vamos falar nessa noite sobre o maior de todos os amores, o amor sobre o qual todos os outros amores se tornam nada, se tornam pó. Jesus é o verdadeiro amor da nossa vida, o amor por excelência, amor este em qual nós estamos arraigados, firmados e alicerçados. Por isso que Paulo, ao escrever a carta de Efésios, nós estudamos a semana passada sobre a oração dele pelos Efésios. Uma das partes, ou um dos tópicos da sua oração, era para que aquela igreja estivesse arraigada, alicerçada em amor. Jesus é o verdadeiro amor da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Está escrito assim, irmãos. Isaías, capítulo de número 53, verso 1 a seguir. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Nós todos andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, e foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Designaram-lhe sepultura com ímpios, mas com um rico esteve na sua morte. Embora não tiveste feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer.
Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o seu despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Irmãos, o amor é o maior de todos os argumentos. Diante do amor não há defesa. O amor é a nossa maior defesa. Eu ousaria dizer que ele é a apologética final. Bendito seja o nome do Senhor. O amor não consiste em palavras, mas ele é sobretudo expressado em ações, em atitudes. O escritor do livro O Monge e o Executivo, por nome James Hunter, ele diz que nós não somos aquilo que falamos. Acertadamente, ele pontua que nós somos aquilo que fazemos. O próprio Jesus é categórico quando ele se vira para os seus discípulos e dá um conselho para ele, diz: olha, vocês serão conhecidos. Quando? Quando vocês tiverem amor uns pelos outros. Bendito seja o nome do Senhor. O amor, ele rege todas as coisas. Nós não somos conhecidos por aquilo que temos. Nós não somos conhecidos como discípulos de Cristo pelo tamanho do setor que dirigimos, ou pela congregação que o Senhor nos confiou, se é pequena, se é grande, se tem muito membro, se tem pouco membro. Não, nós somos conhecidos pelo amor que nós demonstramos repetidas vezes por aqueles que o Senhor nos confiou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos conhecidos e vistos como os discípulos de Cristo quando nós expressamos o amor como de Deus pela vida do nosso próximo. Bendito seja o nome do Senhor. A cruz de Cristo, meus irmãos, é a mais eloquente expressão do amor de Deus pela humanidade. Não há amor maior, não há amor que se compare com aquilo que Cristo fez pela humanidade na cruz do Calvário. Deus ama você e Ele ama de forma especial. Ele não escreveu isso nas nuvens do céu em letras de fogo. Ele até poderia, tem poder para isso, tem cabedal, tem autoridade, pode fazer. Eu não tenho dúvidas que Ele é capaz. Todavia, Paulo escrevendo a Romanos, no capítulo 5 e no versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou não porque precisava, ele provou não porque era-lhe necessário, não porque você tinha crédito e ele necessitasse de alguma forma mostrar, não. Ele provou porque Ele é bom, Ele provou porque Ele é amoroso, Ele provou porque a sua graça se sobressaiu sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você é especial para Deus. Ele amou você dando o melhor que Ele poderia. Ele deu o seu único filho. A cruz de Cristo também não foi um acidente, mas foi um apontamento de Deus desde a eternidade. Cristo veio para morrer. O Cordeiro foi morto desde a fundação dos séculos. Ele nasceu para ser o nosso substituto,
representante. Se ele não tivesse vindo, você não estaria aqui. Se ele não tivesse vindo, não teria igreja. Se ele não tivesse vindo, não teria setor. Se ele não tivesse vindo, não teria congregação, não teria ministério do Belém, não teria nenhum outro ministério. Mas ele veio, e porque ele veio, o ministério do Belém está fundamentado sobre Cristo, a pedra principal e angular da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus. Não foi um acidente de percurso. Ele veio para morrer. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E ele não recuou. Ele não titubeou. Jesus caminhou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi firme no seu propósito. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. A cruz também, irmãos, foi o seu gesto mais profundo de sacrifício de Deus pela humanidade. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, o seu trono. Se você ler a carta de Paulo aos irmãos de Filipos, no capítulo 2, diz que ele se esvaziou, ele não deixou de ser, é a kenose, aquele esvaziamento sem deixar de ser Deus. Ele foi homem, ele foi Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Também nós podemos ver que ele tornou-se servo, ele foi perseguido, preso, açoitado e cuspido. Bendito seja o nome do Senhor. Sendo Deus, se fez homem. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo autor da vida, ele deu a sua própria vida, porque ele te amou. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez no dia de hoje, alguém que me escuta na sua casa, ou até aqui mesmo, está triste porque ninguém demonstrou amor por você. Talvez você chegou até a reclamar, dizendo que ninguém nunca te amou, ninguém nunca expressou nada por você. Talvez você não tenha tido um encontro verdadeiro e real com o amor de Deus, com a cruz. Talvez você não tenha entendido o que Jesus realizou por você na cruz do Calvário. Jesus é o amor por excelência. Jesus te amou, e tanto te amou, que ele se esvaziou, ele desceu para que você pudesse ter comunhão com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é o amor por excelência, é o amor maior. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele morreu a nossa morte, para que juntos nós pudéssemos viver a sua vida. Ele se fez maldito para que você fosse bendito. Bendito seja o nome do Senhor. Se hoje você é abençoado, se hoje você tem vivido grandes coisas na presença do Senhor, é porque ele se fez maldição. Se você hoje é abençoado, é porque Jesus um dia se fez maldito na cruz do Calvário. Diante de tudo isso, irmãos, eu gostaria de olhar para esse texto, ora lido e expressado esta noite, e apontar ou abordar algumas verdades, sendo elas três. A primeira, quem levou Jesus à cruz? Já parou para pensar isso? A segunda, como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz? Tu já parou para pensar sobre isso? E para finalizar, nós vamos falar sobre a gloriosa recompensa de Jesus na cruz do Calvário. Porque ele ganhou alguma coisa. O que ele ganhou? Então, essa é a nossa proposta esta noite. Se você trouxe a sua Bíblia e puder mantê-la aberta, e é um hábito bom, viu, irmãos? Quando nós pregamos, você manter a sua Bíblia aberta, que tudo que vamos falar é baseado na Bíblia. Tudo que nós vamos mencionar aqui essa noite é regido por esta verdade, por esta palavra. Eu não vim aqui expor as minhas ideias, não vim aqui expor a minha mentalidade sobre o que o texto diz, mas é que o texto reine e que ele tenha primazia, e através do que está escrito, Deus fale conosco nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro ponto, quem levou Jesus à cruz? Uma coisa que você tem que ter bem certa
na sua alma, no seu coração, é que Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque tramaram contra a sua vida, ou porque Judas o traiu, porque Pilatos foi covarde. Não, não, não. Não foi nada disso. Porque os soldados o pregaram. Então por que Jesus morreu? Em primeiro lugar, olhando para o texto, ele morreu pelos teus pecados, pelos meus pecados, pelos pecados desse que vos fala nessa noite. Vamos ao texto? Versículo 5. Diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Nós estávamos lá não como plateia, nós estávamos lá como agentes de sua crucificação. Ele morreu a morte que era tua, ele morreu a morte que era minha. Versículo 8 diz que ele morreu também, a parte B, por causa das transgressões do meu povo. Ele foi ferido. Versículo 12 diz que o que levou ele à cruz foi porque ele levou sobre si os pecados de muitos. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O que matou Jesus não foram os açoites dos soldados, nem os suplícios da cruz, mas fomos nós. Foram os nossos pecados. Foi pelos meus pecados e foi pelos seus pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Ele morreu para que a gente pudesse viver. Ele foi moído, esmagado, para que a gente pudesse ter vida. Na cruz ele bebeu o cálice da ira de Deus, que quem deveria ter bebido era eu. Quem deveria ter bebido era você. Bendito seja o nome do Senhor. Na cruz ele foi feito pecado por nós. A espada da lei, que era para ter caído sobre você, sobre mim, caiu sobre ele. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Ele também foi levado pela cruz pelo Pai. O próprio Deus o levou. Vamos ao texto, biblicamente falando, versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10. Ao Senhor agradou o moê-lo, esmagá-lo, fazendo-o sofrer ou fazendo-o enfermar. Mas como é que Deus pode fazer um negócio desse? Deus puniu em Jesus o pecado que era para ele ter punido em você, porque ele é justo, e o pecado não pode ficar impune, e para ele não deixar o pecado impune, ele puniu em si mesmo, quando ele pune no seu próprio Filho. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Deus é bom, é por isso que Deus é maravilhoso, porque o pecado que era para ele ter punido em você, o pecado que você cometeu, que eu cometi, ele puniu em Jesus. É por isso que estamos aqui na noite deste dia. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 4 diz que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. O próprio Deus o feriu. O próprio Deus o puniu para não punir você. Você não suportaria um trisco do que ele suportou. Você não teria estrutura, capacidade. É por isso que ele puniu em Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus não foi à cruz por causa da multidão que gritou crucificam. Jesus não foi à cruz porque preferiram um ladrão a ele, bondoso, maravilhoso, homem que realizava milagres, que andava por toda parte fazendo bem a todos. 2000 anos se passaram e as pessoas continuam escolhendo o ladrão, o vilão. Que Jesus tenha misericórdia da nossa alma, que Jesus tenha misericórdia da nossa vida, porque o Pai o levou lá. Mas Jesus também foi voluntariamente à cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 4 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Versículo 10, quando ele dera a sua alma como oferta ao pecado.
O seu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. O apóstolo Paulo, quando olha para o que Cristo fez, ele fala que o amor de Cristo nos constrange. Ele disse, olha, ninguém tem a capacidade, o poder de tirar a minha própria vida. Eu, de mim mesmo, porque eu quero, voluntariamente a dou. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Sabe por que nós estamos aqui esta noite? Porque Ele foi levantado da terra e nós temos sido atraídos a Ele. 2000 anos se passaram e Ele continua atraindo. 2000 anos se passaram e o amor dEle por nós é o maior de todos os amores. 2000 anos se passaram e nós estamos firmes neste amor. Ele continua salvando, curando, libertando, porque quando o homem tem o encontro com o amor de Deus, ele é totalmente transformado. Que nós possamos ter nessa noite uma experiência real com este amor. Que nós possamos ter nessa noite uma experiência viva e eficaz com este amor do Deus da cruz. O amor da cruz é o maior de todos os amores. O amor por excelência, nenhum outro pode se comparar com esse amor. Sinta-se amado esta noite. Sinta-se privilegiado esta noite. Sinta-se bendito esta noite, porque Ele se fez maldição por você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, irmãos, como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz. Vamos ao texto. Em primeiro lugar, Ele não abriu a sua boca para pedir vingança aos seus algozes. Em nenhum momento, se você olhar para todo o sofrimento que Ele passou, em nenhum momento você vê Ele abrindo a sua boca para maldizer aquele momento que Ele estava passando. O versículo 7 diz que, qual foi a primeira reação? A reação dele foi como uma reação de ovelha, muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Poderia? Sim. Poderia se auto-justificar? Sim, Ele era justo. Não tinha pecados, irmãos. Jesus não foi o único que morreu na cruz. Muita gente morreu na cruz. Naquela época era comum. Mas Ele foi o único sem pecado. Ele foi o único capaz de te justificar. Porque sendo justo, estava na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Ele se entregou voluntariamente na cruz. Jesus não se rebelou ao ser preso, julgado, espancado, pregado na cruz. Ele não bradou por vingança ou por socorro. Se Ele quisesse, nem pela cruz Ele passaria. Ele tinha totais condições de nem ser preso. Ele tinha totais condições de, quando preso, sair. Quantas vezes, ao longo da história da igreja primitiva, o Pedro mesmo é um exemplo. Tudo trancado, cercado. O que aconteceu? As portas foram abertas, eles saíram. Jesus tinha condições plenas e totais, poder para isso. Mas se Ele fugisse da cruz, não haveria igreja. Se Ele fugisse da cruz, não estaríamos aqui, não teria nada. Mas Ele, com ousadia, enfrentou o sofrimento que lhe estava proposto. Ele poderia ter descido da cruz, fácil, quando Ele foi zombado. Mas você salvou tanta gente, por que você está nesse lugar? Ué, abençoou tanta gente, está fazendo o que aqui? Desce da cruz. Você não é o rei dos judeus? Salva a ti mesmo. Se Ele tivesse descido, nós jamais teríamos comunhão com Ele. Sabe quando você ora? Sabe quando você ora que você sente aquela comunhão gostosa, aquele prazer? Sabe quando está tudo bagunçado dentro da sua alma, a situação você não sabe o que vai fazer? Você dobra o seu joelho, coloca diante de Deus, se derrama, e aí você levanta, as coisas mudaram? Não. Mas e por dentro? Sente uma paz que invade a sua alma. Tudo isso só é possível por causa da cruz. A comunhão que você tem com Deus na oração, quando você se derrama perante Ele, quando você derrama a sua ansiedade, os seus fardos diante dEle,
E mesmo com tudo sendo difícil ao redor, você vive a vida de uma maneira tão leve. Tudo isso é possível por causa da cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Ele poderia ter descido, e aí você não era beneficiado, nem eu, e nós não estaríamos aqui. A Bíblia diz ainda que ele intercedeu pelos seus algozes. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Nós lemos aqui, essa noite, nesse texto. Versículo 12, parte final. Diz, qual foi a reação de Jesus diante de toda aquela injustiça que ele sofreu? A gente às vezes sofre uma injusticinha assim, pequenininha, sabe? E aí a gente já sai reclamando, sai postando no Facebook, sai... Se tem alguém que poderia postar alguma coisa no Facebook, era Jesus. Se tem alguém que poderia reclamar de alguma injustiça, era Jesus. Mas ele não abriu a sua boca e pelos transgressores intercedeu. Sabe o que nós precisamos? Só interceder. Só levar diante de Deus. Só deixar Deus fazer a justiça que lhe apraz. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos olhar para Jesus? Ele veio para dar a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo nos atraiu até aqui essa noite para entendermos um pouco mais do seu amor. E o que Jesus ganhou com tudo isso que ele sofreu? Vamos falar do terceiro ponto, a gloriosa recompensa da cruz do Calvário. Jesus, em primeiro lugar, o que ele ganhou? Ele venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte. Ele matou a morte. A morte agora não tem a última palavra. Por que o crente não tem medo do Covid? Ele se precaver, como nós temos que se precaver. Nossa fé não é burra, mas você perguntar para um cristão genuíno que é bíblico, um camarada que tem comunhão com Deus e que conhece Bíblia, tem um pingo de medo de morrer. Por quê? Se eu viver, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu encontro Cristo. Por quê? A morte não tem mais a última palavra. É doloroso para quem fica, é doloroso quando perdemos alguém, mas nós podemos descansar, porque Jesus resolveu essa questão. Se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos nele, nem a morte pode nos separar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quer vivamos, quer morramos, hoje ou amanhã, estamos fundamentados em Cristo, no que Ele fez. Aqui estamos com Ele. Se morrermos do outro lado, Ele nos aguarda. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo diz que tragada foi a morte pela vitória. O versículo 10 deste texto diz o seguinte, que ele verá a posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele ressurgiu. Ele está vivo. A morte não teve a última palavra. A maior de todas as notícias, irmãos, não veio de nenhuma super reportagem. A maior de todas as notícias que a igreja já ouviu e que é verdadeiramente plena até hoje, foi ele não estar aqui. Ele já ressuscitou, irmãos, porque ele vive a paz em nossa alma. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, podemos crer em dias melhores, porque ele matou a morte. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo disse que se ele não tivesse ressuscitado, não, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação, à toa estaríamos aqui, mas o dia de hoje, você estar aqui, tudo que você tem feito em prol do reino, vale a pena, porque ele vive, ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus também remiu um povo para Deus, versículo 11 e 12. Ele nos comprou com seu sangue. Ele nos tirou da maldição e da escravidão, do império das trevas, da potestade de Satanás e do jugo do pecado. Agora somos livres. Agora fazemos parte da família de Deus. E por quê? Por causa do que Cristo realizou. Jesus disse, olha, o texto diz, né, o Isaías profetizando, muito antes de Cristo vir, é um texto referente a Jesus. Tudo isso que nós estamos falando aqui é referente a Jesus, muito antes dele vir. Ele diz, olha, o trabalho, o versículo 11, que o trabalho da sua alma ele
ficaria contente e satisfeito. Sabe quem é o trabalho da sua alma? Sabe com quem ele está feliz e satisfeito? Com a igreja. Você é o trabalho da alma dele. O que ele fez lá nos possibilitou estarmos aqui hoje. A igreja é o trabalho de sua alma, é o resultado do que ele realizou na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor, porque foi por meio da cruz que ele nos chamou. Hebreus diz que, em troca da alegria que lhe estava proposta, que alegria da igreja, hoje nós o adoramos, o glorificamos, o aguardamos, cremos piamente na sua vinda, porque Jesus suportou a cruz, não fazendo caso da grande desonra que lhe estava proposta. Jesus sofreu, irmãos, mas sofreu muito, para que hoje nós estivéssemos aqui. E aí às vezes a gente passa por coisas tão pequenas, tão pífias, e ousamos reclamar de alguma coisa. Quem somos nós para reclamar de alguma coisa? Que prerrogativa temos? Por onde passamos? De onde viemos? Qual a nossa história? Jesus passou por tudo isso e não abriu a sua boca. Você é o resultado daquilo que Cristo realizou e fez na cruz do Calvário. A maior recompensa de Jesus é você que me ouve esta noite, aqui ou na sua casa, no conforto do seu lar por esta live. Você é a maior recompensa de Jesus, é o seu arrependimento. Se hoje você entregar para Ele a sua vida e confessar os seus pecados, a sua volta para Deus é a recompensa dele essa noite. A sua conversão, rejeitar a cruz, é crucificá-lo novamente, é cuspir em tudo que Ele realizou. Mas nessa noite que você se lembre que Ele ama você, que você é a recompensa de Cristo por tudo quanto Ele sofreu em nosso lugar. Hoje o Pai quer te trazer de volta para Jesus, para a família de Deus, para que haja uma festa no céu. Talvez você, durante todo esse dia, ficou aí tão preocupado com a questão do dia dos namorados, mas Jesus preparou esse dia, essa noite, este momento, para te mostrar, pela palavra de Deus, que Ele é o grande amor que você procura. Há no seu coração um espaço que só Deus pode preencher. Que nessa noite você convide Jesus para preencher a lacuna vazia do seu coração. Talvez você tenha procurado em tantos lugares, em tantos momentos, uma alegria, e a alegria que você encontra é tão passageira, tão pífia, tão banal. Mas nessa noite, eu anuncio para o seu coração, para a sua alma na sua casa, o verdadeiro amor e a verdadeira alegria, que é Jesus Cristo. Deus em Cristo te abençoe. Receba essa palavra no seu coração.